Eu vou apresentar para os residentes o Dr. Daniel Maranhão, que será o palestrante hoje, vai falar sobre epifisiolistese. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tá? Tem um vasto currículo aí que ele me encaminhou, e o assunto que ele domina bastante ele me mandou as duas opções no início, escorregamento epifisário e PERTES. Então, ele vai fazer uma palestra sobre escorregamento epifisário e, em seguida, ele vai coordenar os casos clínicos. E quem vai participar, então, dos casos clínicos, o Dr. Wilson, que é chefe da PUC, da ortopedia pediátrica, né? Leandro Ferreira, representando o Hospital Mário Gatti, todos da ortopedia pediátrica, o professor Ernesto Fernando Rocha, representando o Centro Médico, e a Ana Paula Andrade Quireza, representando o Hospital Ouro Verde. Eu queria agradecer a presença de todos. Nós pensamos aí, cada um de nós pensou no chefe de serviço para estar aqui hoje podendo ajudar, né? Essa é uma contribuição que a gente, da Sociedade de Medicina e Cirurgia, se compromete a fazer. Nós estamos fazendo essa modalidade online. Antigamente era presencial, e eu preciso dar um depoimento aqui que a participação online tem sido bem maior. Apesar de eu gostar do módulo presencial, eu gosto bastante do contato humano, estar junto com os colegas e poder interagir, confraternizar eventualmente depois, mas a participação tem sido muito boa aqui dos residentes. Então, eu agradeço a presença de todos. Então, já convido o doutor Daniel Maranhão, tá? Pode compartilhar a tela. Obrigado, Daniel, pelo aceite. Seja bem-vindo. Uma boa aula para você. Mauro, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz pelo convite e é uma honra aqui participar com vocês aí do curso, tá? Com os residentes. Bom, o tema da conversa hoje é sobre epifisiólise, ou escorregamento epifisário proximal do fêmur. Tá? Eu sou Daniel Maranhão, tá? Apresentar alguns conceitos ou novos conceitos sobre epifisiólise, né? Eu sou ortopedista pediátrico, eu trabalho em Ribeirão Preto, no Hospital Sírio-Libanês atualmente, né, em Brasília. Sou ex-professor da Faculdade de Medicina aqui da USP Ribeirão, né? E tenho um vínculo aí, um vínculo científico com o Boston Children's Hospital da Harvard, né? Que eu fiz pós-doutorado e sou pesquisador associado ao hospital ainda, né? Em relação à aula, eu dividi aqui em três partes, tá? O primeiro passo aqui é uma introdução sobre escorregamento, tá? Mais voltado para conceito geral, para residência, né? E um resumo do tratamento como segunda parte aí também para conceito geral e para residência médica. Tá? E por fim, eu vou apresentar alguns conceitos novos que basicamente é a minha linha de pesquisa, né? Eu trabalhei bastante nos últimos anos. A epifisiólise, ou escorregamento epifisário, ela é definida como o posicionamento excêntrico da epífise capital do fêmur, tá? Que acontece na adolescência. Junto com o impacto femoroacetabular, o escorregamento epifisário está entre as principais doenças do quadril na adolescência. Tá? Ela acomete adolescentes aí com pico ao redor de 11, 12 anos, tá? E tem uma tendência de acometer crianças obesas e uma chance grande de ser bilateral, que varia de acordo com o estudo, né? Vamos dizer, de 10% até 60% das vezes sendo bilateral, e tem autores que falam que o escorregamento é 100% bilateral, né? Então, isso é um pouco controverso, essa frequência, mas, assim, um bom número é 30% a 50% de acometimento bilateral. Tá? E a deformidade,
ela pode ser dramática, né? Ela pode ser leve, mas pode ser bastante grave, né? Como mostra aqui essa reconstrução tomográfica no quadril direito, em que a epífise está quase completamente retrovertida em relação ao colo. Ela está atrás do colo, né? Então, ela está com um desvio bastante acentuado. Aqui, por exemplo, excluindo, né, a pelve, a gente vê o colo, né, no AP e vê a epífise atrás do colo. Então, é uma deformidade muito grave, né, muito acentuada, que a posição original da epífise seria aqui, esse círculo azul, né? Então, isso que é o escorregamento, tá? Ela acontece em pacientes com esqueleticamente imaturos, tá? Em geral, assim, o mais comum é em obesos por volta de 12 anos. O principal desafio da epifisiólise, né, é um tratamento difícil, é desafiador, mas para o ortopedista geral, o principal desafio é fazer o diagnóstico precoce, né? Isso que a gente tem que batalhar, tá? Sempre ter uma educação contínua médica, ampla divulgação sobre a doença, para que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível, tá? Antes que se estabeleça a deformidade do quadril. Porque uma vez estabelecida a deformidade, os riscos, as consequências são muito ruins, tá? Mesmo com tratamento muito bom. No geral, não fica muito bom, né, o tratamento. Agora, se a gente tratar precocemente, a gente vai ter um bom resultado, né? Melhora muito o prognóstico. E a nossa falha diagnóstica, né, é de 75% das vezes na primeira consulta, tá? Apenas uma em cada 4 apresentações a gente faz o diagnóstico corretamente. Isso com dados de literatura de primeiro mundo, né? Então, no nosso meio, esse número pode ser ainda pior. Tá? Então, esse é o nosso desafio, né? Fazer o diagnóstico em tempo adequado. E o escorregamento epifisário, ele basicamente tem 2 entidades completamente distintas uma da outra. Tá? Elas têm o mesmo nome, é a epifisiólise. A patogênese da doença, em princípio, é semelhante, mas o escorregamento instável tem um comportamento muito grave, né? O prognóstico é muito ruim, né, para o escorregamento instável no geral. Enquanto que o escorregamento estável tem uma evolução bem mais lenta, né, com um prognóstico aí potencialmente diferente, tá? Escorregamento instável, a epífise fica completamente solta ali, tá? Ela fica instável. A definição é do autor Loder, né, de 1993, em que a criança, o adolescente, com escorregamento instável, ele não consegue descarregar o peso do corpo no membro afetado, no quadril afetado, mesmo usando muletas. Tá? Então, essa que é a definição. Não consegue apoiar peso, mesmo usando muletas. Isso define o escorregamento como instável. E toda a literatura médica usou essa definição, todos os livros usam essa definição para caracterizar o escorregamento. Tá? E por que ela é tão grave? Porque os índices de necrose são altíssimos, né? Varia de 0, né, que é o tópico, né, de 0 a 50%, na média é por volta de 25 a 30%, independente do tratamento. Tá? Então, o escorregamento estável, a epífise fica desacoplada, fica desencaixada ali, fica solta, tá? De forma que a gente não recomenda fazer nem radiografia em perfil, tá? Porque pela definição clínica e uma radiografia P confirmando, não convém fazer o perfil, porque a epífise adquire qualquer posicionamento que a gente quiser na movimentação do quadril. Ela está solta ali. Então, às vezes, num perfil, acaba promovendo um desvio maior ou, inadvertidamente, a gente reduz, né? Reduz o escorregamento, o que é ruim, né? É ruim reduzir, tá? Porque é uma redução sem controle, né? Inadvertida, e que pode, então, aí, piorar o prognóstico, promovendo uma lesão adicional da vascularização. Tá? E outro ponto que para mim não faz sentido, né, mas pode ser realizado, mas não faz sentido, né, é medir o escorregamento, porque o grau de escorregamento é o quanto posicionar na radiografia. Né?
Então, é grave. Escorregamento instável é grave, né? Sempre grave. Então, não faz sentido ficar medindo o ângulo ali de salto e quanto que escorregou, apesar que algumas pessoas ainda façam isso, né? Então, o problema desse tipo de escorregamento instável é a vascularização da epífise está preservada, o retináculo, né, os vasos que chegam ali pela circunflexa, eles estão preservados, né? Pelo posicionamento que a epífise está, eles não podem estar ocluídos, obstruídos, torcidos, né? Causando isquemia, né? Quanto tempo a célula óssea ali, ela resiste à isquemia antes de necrosar, né? A gente não sabe essa resposta. Alguns autores falam algumas horas, né? 24, 72 horas. Mas isso não tem uma resposta clara, tá? Mas o que se sabe é que nos casos cirúrgicos em que foi visto que a epífise estava sem perfusão, né, não tinha fluxo sanguíneo intraepifisário, esses casos evoluíram com necrose, tá? Então, no momento ali da cirurgia, uma epífise avascular, ela tem um risco de necrose muito maior, tá? O tratamento de escorregamento instável, tá? O padrão ouro é redução parcial fechada, descompressão capsular e fixação, tá? Isso é o que é mais realizado. Tá? Até foi feita pesquisa entre os ortopedistas pediátricos. Então, o que é mais utilizado é isso, tá? Mas é um tratamento, vamos dizer assim, né, antigo, né? Não posso dizer ultrapassado, mas que ele é muito utilizado. E uma vantagem é que o ortopedista geral tem condição de fazer, né? Tem treinamento para fazer. Tá? O problema é que a gente não tem muito controle do que é essa redução fechada, né? Como fazer, qual manobra, com qual intensidade fazer, né? Se tiver difícil reduzir, a gente força, a gente não força, tá? Então, porque no geral, a redução é parcial, tá? E fica algum grau de deformidade residual, tá? A manobra, ela é de abdução, flexão e rotação interna, tá? E, no geral, fixa-se com um parafuso, né? Mas existe recomendação, por causa da instabilidade, de se utilizar, de serem utilizados 2 parafusos para dar mais estabilidade, tá? Mais segurança aí para depois descarregar o peso, tá? Então, eu separei aqui um vídeo, né, simulando uma peça aí de cadáver, né? O autor simulou a osteotomia, né, ao nível da placa de crescimento, de forma que a epífise ficou completamente solta aqui. Então, no vídeo é feita... Acho que pulou o vídeo, né? É feita a demonstração da manobra de redução com flexão, abdução e rotação interna. Não rodou, pessoal. Mas o vídeo mostra uma imagem de radiografia também, que a epífise ficou... estava completamente solta, mostrando bem o que é o escorregamento instável, tá? Redução fechada, parcial e fixação, e pode ser feita uma descompressão da pressão intracapsular ali por meio de uma punção, né? Eventualmente um pequeno acesso ali para tirar o hematoma, né? Porque diminui a pressão intracapsular, teoricamente aumenta a perfusão da epífise, tá? Bom, outra técnica de tratamento é a redução aberta, tá? Redução aberta mais fixação. Existe para isso um método alemão, né, escrito por Parsch, então é chamada técnica de Parsch, né, em que o autor ele preconiza um acesso cirúrgico ao quadril, né, pode ser anterior ou anterolateral, lateral, enfim. E a redução é feita de forma digital. Então, o quadril ele é manipulado, né? O membro é manipulado para fazer a redução, mas o cirurgião vai empurrando o colo do fêmur gentilmente com o dedo, né? Até chegar no nível de redução desejado que ele escolher, né? Que mantenha a perfusão, e depois é feita a fixação, então, tá? O Parsch, né?
a equipe dele, né, do trabalho dele, descreveu 5% de necrose, tá? Mas ainda não tem outros estudos, até onde eu conheço, que descreva novos dados, né? É uma taxa bastante baixa, 5%. E, como a maioria dos cirurgiões está habituado com acesso ali simples, né, anterior ao quadril, anterolateral, ela é factível, né, para o ortopedista geral. Tá? Então, está aqui uma foto, né, que foi feito um acesso lateral, né, direto, tipo um Smith Petri, um hard hinge, né? Então, foi exposto o quadril, o cirurgião coloca o dedo digital, faz a manobra ali com uma leve tração, flexão, rotação interna, né? Os fios aqui, estabilizadores, já ficam passados antes da redução para só progredir depois, né? Então, com a manobra, com a redução, os fios são progredidos para estabilizar parcialmente a epífise. Tá? No caso aqui, não foi obtida uma redução completa, tá? E a gente fez uma osteoplastia depois. Então, tem essa vantagem, a gente não precisa reduzir completamente, porque a redução completa, eventualmente, é exagerada e causa uma perfusão diminuída aí, né? Então, a gente fez uma redução ali quase completa e osteoplastia, tá? Controle do fluxo sanguíneo, né, de perfusão epifisária, né? A gente faz um orifício na epífise e, basicamente, a gente pode olhar, ver se está sangrando, se está pulsátil, né? E para quem tem disponível, colocar um probe, né, um catéter de aferição ali, de perfusão, para ver a vascularização da epífise, né? Então, quando tem perfusão, a gente fica bem aliviado, porque é sinal que não isquemiou, né? Então, o prognóstico desse quadril vai ser bom em relação à necrose. Tá? E aqui, por exemplo, um caso, é o mesmo caso que eu mostrei da cirurgia, né? Um escorregamento instável, completo, né? Agudo ali, com fixação, né? Fixação com 2 parafusos e o sinal aqui da osteoplastia, tá? 6 meses PO, por enquanto sem necrose, evoluiu muito bem. E uma outra técnica, uma outra possibilidade, que está mais, vamos dizer, em moda hoje, que tem mais potencial de correção, né? Foi feito nesse caso aqui, uma criança de 14 anos, epifisiólise instável no quadril direito, tá? Desvio aí completo. Nesse caso aqui foi feito, por exemplo, o perfil, não precisa, não é recomendado, né? Mas mostra aqui a posição retrovertida completa da epífise, tá? E fizemos, então, a cirurgia modificada de Dunn, né? Em que é feito um acesso lateral, né? Osteotomia trocantérica. A gente desenvolve um flap retinacular, né? A gente descasca toda a porção proximal do fêmur, né? Esse é o periósteo, tá? Ligado à epífise, parece como se descascar a banana, né? Faz um corte na banana, descasca, tira o colo do fêmur que está aqui, né? E com isso a gente consegue visualizar a placa de crescimento residual, né? Aqui os resquícios da cartilagem de crescimento. Eventualmente, se tiver algum calo ósseo posterior, a gente resseca, né? E preservando aqui no fundo o retináculo, o tubo retinacular, onde a artéria circunflexa vem aqui, né? Inferiormente, dá a volta atrás do colo e irriga a cabeça aqui superiormente. Tá? Então, a gente preserva a vascularização, tem um potencial muito bom de preservar para cirurgiões bem treinados com a técnica. Tá? A gente cureta a placa de crescimento, reduz de forma anatômica, tá? Reduz de forma anatômica e fixa. Tá? Então, aqui, redução anatômica. Eu costumo usar a técnica original, mesmo fixação da epífise com 2 ou 3 fios de Kirchner rosqueados, tá? A fixação com parafuso pode ser mais robusta, tá? Foram descritas algumas falhas com fio, né? Mas, no geral, com dessa disposição de fios, o que raramente é muito difícil falhar, né?
e a fixação da osteotomia trocantérica com parafusos aqui, né? E a gente vê né, o descolamento retinacular aqui, superostial, né? Ele é feito com muito cuidado aqui nessa região. É aqui que a gente avalia a qualidade da cirurgia depois, né? Se ela foi feita de forma adequada, com técnica adequada. Tá? E a epífise aí, depois de 9 meses, se eu não me engano, né, esse é o resultado geral da técnica, né? Com esfericidade preservada, né? Um bom contorno que serve para o capital. E o colo um pouquinho mais alongado, né? A gente faz um alongamento do colo ali. É um alongamento relativo, né? Rebaixando um pouquinho o trocânter em relação ao outro lado para melhorar a função abdutora, né? A função geral do quadril. Tá? Problema dessa técnica. Ela é extremamente complicada, tá? É complexa. A curva de aprendizado é grande. Tá? No começo a gente tem necrose, né? Então não convém um ortopedista geral pegar e começar a fazer essa técnica sem aprender, né? Porque as complicações são desastrosas, né? São terríveis, né? Por exemplo, aqui, no caso meu também, nosso aqui, desvio completo, epifisiólise instável, foi feita o método de Dan aqui, redução, necrose, né? Necrose completa, aqui, quase completa da epífise, tá? O quadril é perdido, né? No final, fica aqui um grande defeito articular, tá? Que cicatriza parcialmente, mas a função desse quadril é muito ruim, é muito doloroso, o paciente fica mancando né, definitivamente. Tá? Então, dá uma sequela permanente aí. Nosso grupo aqui tem uma comparação entre o tradicional, né, método de redução fechada parcial e fixação com o método de Dan, né? Foi feito um estudo comparativo. A taxa de necrose entre as duas técnicas foi de 20%, 25%, tá? Muito parecida, não houve diferença do ponto de vista aí, estatístico. Só que pelo método de Dan, a gente conseguiu melhores resultados anatômicos, né? E esses quadris tiveram aí menor necessidade de revisão cirúrgica e menor deformidade residual. Tá? Então, uma certa superioridade em relação ao Dan, em relação à redução fechada. Tá? Enfim, outros estudos não mostraram isso. Tá? Isso é só um estudo. Agora, epifisiólise estável, né? Então, epifisiólise estável é outra doença, tá? Outra doença. Porque a epífise, ela vai escorregando lentamente, semanas, meses, né? Para ter a deformidade. Então, o escorregamento é lento, tá? A epífise não fica solta, a criança consegue pisar, tá? Pode ter dor, mas ela consegue descarregar peso. Só que essa doença é a doença que mais causa impacto femoroacetabular na ortopedia, né? A deformidade é tão grande ali que ela tem maior potencial de agressão ao quadril em relação ao impacto, né? A doença do impacto. O colo, ele é descrito que remodela um pouco, mas ele só acomoda ali, né? Na verdade, não tem como remodelar porque o crescimento ali é mínimo, né? O crescimento residual, tá? E ele lesa o lábio acetabular e arranca, né? Ele delamina a cartilagem articular quando ele é incluído no movimento, tá? Então, aqui, por exemplo, uma foto do acetábulo, né? Após a epifisiólise. Esse caso aqui, que tem uma deformidade tipo CAM, parece pequenininha, né? Mas ela, quando era incluída no movimento dentro do acetábulo, né? Então, ela arranca ali a cartilagem acetabular, causando uma artrose precoce muito grave, né? Muito grave. Esses casos, eles evoluem para artroplastia precocemente, tá? Então, a epifisiólise estável, ela é lenta, né? Mas a associação com a artrose precoce é muito grave. E ao contrário da epifisiólise instável, a necrose nesses casos é rara, é extremamente rara, porque o escorregamento é lento, é gradual. Então, o retináculo vai acomodando, a perfusão vai se acomodando, tá? Então, ela é tida mais como iatrogênica, né? Na epifisiólise estável.
A gente tem necrose aqui, mas geral, no quase sempre é quando o médico mexe, né? E faz um procedimento mais agressivo, tá? Porque se deixar do jeito que está, raramente vai necrosar. Então, o prognóstico é bastante diferente um do outro. Um da necrose, né, com frequência, esse da artrose, né, com mais frequência. Já a epifisiólise estável, ela é classificada em graus, né, de acordo com Southwick, leve, moderado e grave. Tá? Leve é menos que 30 graus, moderado de 30 a 60, grave maior que 60. Tem, assim, a classificação original de Southwick, ele desconta o ângulo de Southwick em relação ao contralateral. Tá? Pode ser feito. Mas isso, não, na prática, a gente acaba não fazendo. Tá? Mesmo em publicações sérias, às vezes desconsidera o outro lado, porque o outro lado talvez esteja escorregado, com 30 graus de desvio já. Então, não faz sentido descontar. Né? Também tem a classificação de cronicidade, né? Que aguda, ela aconteceu com menos de 3 semanas, crônica com mais de 3 semanas. E tem aí a crônica agudizada, que é o caso já crônico, que sofreu uma agudização, né, recente. Então, essas classificações são importantes para a nossa área, né, para a prova, questões de prova, enfim. Bom, o tratamento do escorregamento estável leve, né, com até 30 graus, né, o padrão ouro é a chamada fixação in situ. Tá? Fixação in situ é a epifisiodese, né, a gente faz a epifisiodese, uma inserção de um parafuso rosqueado, né, fica na posição que está, a gente não faz redução, tá bom? Nem osteotomia. Então, ela tem resultado bom, tá? A fixação in situ para esses casos leves, mas mesmo com pouco, né, de deformidade cervical aqui, né, de saliência cervical, pode ter lesão labral e avulsão ali, né, delaminação da cartilagem. Tá? Então, quando tem um bloqueio de rotação interna, de flexão, eu prefiro fazer uma osteoplastia, tá? Uma osteoplastia, uma cervicoplastia, né, associada, tá? Para proteger esse quadril de impacto no futuro. Tá? Pode ser feita aberto, artroscópico. O importante é ela ficar completa, né, bem feita. E no escorregamento estável, moderado e grave, né, ou seja, mais que 30 graus, a fixação in situ, ela é o procedimento mais realizado ainda, tá? Pelo ortopedista geral, né? Números, né? Ela é o mais realizado. Mas ela não tem potencial de restaurar a função do quadril, porque a deformidade residual é ruim, tá? Então, nesses casos, a opção de tratamento mais recomendada é associar uma osteotomia, tá? Uma osteotomia. E existem diversas osteotomias descritas, tá? O conceito geral aí de osteotomia é assim, que quanto mais próxima da deformidade, maior vai ser a correção, né? Que vai ser possível uma correção anatômica, né? Se é uma osteotomia subcapital, né? Nesse nível, eu consigo alinhar ali perfeitamente a epífise, né? Só que eu vou causar mais necrose, porque eu vou atuar bem próximo dali da inserção vascular na epífise, né? Então, os índices de necrose, os riscos são maiores, tá? Então, tem a osteotomia, o realinhamento, né? Na verdade, ela não é uma osteotomia, é um realinhamento, a gente não faz um corte ósseo, né? Faz ao nível da placa de crescimento, é um realinhamento capital de Dunn, ou modificado de Dunn, né? Foi o professor Gans, né, que descreveu essa técnica de modificação, tá? O grupo suíço de Berna. Existe também a osteotomia do colo, médio cervical, que eu nunca vi ninguém fazer, porque ela é bem... A taxa de complicação é muito alta, tanto o colo fica instável, né? Fiz uma osteotomia no meio do colo, é naturalmente instável. E a taxa de necrose já ouvi relato de ser 100%, né? Então, ninguém tem muita experiência com isso, tá? Osteotomia na base do colo, na base do colo, base cervical, né? Osteotomia de Kramer, tá? E a osteotomia trocantérica, né? Que ao nível intertrocantérico é de Imhauser, muito feita nos Estados Unidos, ou chamada osteotomia flexora, né? E a osteotomia subtrocantérica, que é a osteotomia de Southwick, que é muito utilizada no Brasil e Europa, né?
elas, por serem mais distais, elas provocam um S, né, uma deformidade compensatória ali, tá, para corrigir o alinhamento. Tá? Só que elas são mais seguras do ponto de vista vascular. Tá? Então, aqui, um exemplo de osteotomia de DAM, né, de procedimento, um realinhamento capital modificado de DAM. Tá? Ela é indicada quando a placa de crescimento está aberta, né, porque a definição dela é usar a placa de crescimento como nível anatômico, né, de correção. Então, está aqui um exemplo, né, a gente luxa o quadril, né, luxa o quadril, faz o retináculo, né, um flap retinacular, vamos dizer, descasca ali a banana, fica com a casca toda solta, cola na nossa frente, corrige ali, tira o calo, né, o calo ósseo posterior que fica aqui embaixo, tem muito calo aqui para tirar, né, realinha o máximo que for possível, né, esse caso já tinha bastante calo, né, então, por segurança aqui, foi um realinhamento não completo, né, e fixa, né, fixação aí com 3 fios de Kirchner rosqueados, trocânter fixa com parafuso, tá? Então, melhor correção anatômica possível, tá? Só que a taxa de necrose, que não haveria se não tratasse, né? Haveria muita artrose precoce, né? Mas a taxa de necrose é alta, né? De 10 a 30% em média, tá? Tem publicações que garantem aí taxa de necrose maior que 50%, tá? Um nível aí de 25 a 30% é o mais comum, tá? Em mãos experientes. A osteotomia da base do colo, que eu desenhei aqui nesse modelo, tá? Ela é feita uma cunha de ressecção superior e anterior, tá? Aqui é anterior e aqui é superior no colo, na base, tá? Então, aqui nessa figura de cima, eu desenhei bem no corte axial do colo e depois de fechar a osteotomia, tá? A gente tira a cunha, roda internamente o fêmur e abduz, a gente fecha a osteotomia, tá? Então aumenta o ângulo cérvico diafisário, faz uma grande anteversão do colo compensatória, né? Faz um S aqui, e fixa ali com parafusos, né? Eu gosto de usar uma placa, porque eu já tive perda em vários, né? O parafuso, às vezes ele não estabiliza, né? A pessoa é muito pesada, né? Pesa 100, 120 quilos, né? Esses pacientes. Então, uso uma placa por segurança. E eu associo também uma osteoplastia, tá? Uma cervicoplastia para tirar o impacto residual. Porque só fazer osteotomia não vai desbloquear o quadril, né? Persiste o impacto. Tá? A gente tem aqui uma publicação no Journal britânico, né? Sobre a técnica, a função abdutora depois, né? Um exemplo aqui que a gente percebe, né? Fica uma boa correção, né? Muito boa, eu gosto da técnica. Tá? Só que o colo fica pequenininho, porque a gente tira uma cunha dele, né? Então, tem um potencial de tirar aqui a função, né? Diminuir a função do glúteo médio, tá? Só que, por outro lado, quando a gente alinha o trocânter, né, no plano do colo, a função do glúteo médio também melhora, porque ele vai atuar ali num vetor melhor de abdução. Nessa posição aqui, na foto de cima, ele atua para trás, né? Então ele é abdutor, mas ele é um rotador também. Ele perde bastante função nessa posição de deformidade, né? Então quando a gente faz o Cramer, a gente alinha e no final a gente não percebeu tanta perda de abdução, equivale aí aos casos de epifisiólise leve, né? Então a gente melhora bastante a função abdutora assim do que poderia ser, tá? Mesmo encurtando o colo. E, por fim, a osteotomia trocantérica, intertrocantérica, né? A base dela ali é fazer uma flexão, né? A gente flexiona o fragmento proximal para tirar a retroversão, né? E fixa aí com placa, né? Placa lâmina, placa de ângulo fixo. Aqui, no caso, eu gosto de fazer uma osteotomia trocantérica, né? E associada, tá? Com luxação do quadril, osteoplastia, né? Para melhorar a função do quadril. Por exemplo, aqui tem a osteotomia trocantérica, né, flexora, né, a gente vê aqui o tanto que flexiona o colo, nesses casos, forma um S, né, mas aí persiste, né, não foi feita osteoplastia aqui não, é um caso mais antigo, né, persiste um CAM, né, uma deformidade tipo CAM, causando impacto, né, então o ideal seria, na minha opinião, tirar, né, fazer uma osteoplastia aqui associadamente.
Então, gente, o básico, né, os conceitos gerais de epifisiólise são esses, tá? É diagnóstico precoce, saber que a dor, né, esqueci de falar, a apresentação inicial, a dor às vezes não é no quadril, a dor é no joelho, tá? A dor é no joelho, criança, adolescente com dor no joelho, mancando, tem que examinar o quadril, né, tem que radiografar o quadril, se tiver alguma suspeita mais forte, né? Mas o ideal é avaliar o quadril, sim, com radiografia, tá? Eu sempre, adolescente com dor no joelho, principalmente obeso, né? Início espontâneo ali, tem que avaliar o quadril, porque é isso que faz passar despercebido, tá? A dor não é no quadril, a dor é na coxa, no joelho, né? E a dor é referida no trajeto do nervo obturatório. Então, esse diagnóstico precoce que eu queria chamar a atenção, tá? E não sei se eu posso continuar agora para a parte final da aula, ou se a gente abre para pergunta agora, Mal. Você fica à vontade, eu não sei, não tem nenhuma pergunta dos residentes. Não sei se algum dos participantes aqui gostaria de fazer algum comentário. Não sei. Fica à vontade, mas qualquer coisa você pode terminar a aula e a gente deixa a pergunta para depois. Tá. Você tem mais quanto tempo agora? Coisa de 5, 10 minutos. Tá? Ótimo. Tudo bem? Acho tudo bem. Tudo bem? Então, assim, a ênfase agora é que eu queria mais salientar o diagnóstico precoce, né? Que foram alguns trabalhos, né, que a gente desenvolveu nesse sentido, né? E para entender um pouco da patogênese da epifisiólise, que a gente não compreende por completo, né? Inclusive, eu acho que a gente aprende epifisiólise de forma errada, tá? O que a gente aprendeu no passado não é exatamente da forma como acontece, né? Porque, por exemplo, essa classificação aqui, né, de escorregamento mostra que a epífise está solta, né, transladando ali, né? E não é isso que a gente vê na prática, né? Então, a epifisiólise, a gente sabe que tem os fatores bioquímicos da placa de crescimento que ficam fracos, né? A placa fica fraca, quer dizer, por fator hormonal, obesidade, né? Leptina, né, está associada, resistência à insulina, enfim, vários fatores que são descritos como hormonais, endócrinos, né? E tem fator mecânico também descrito, que predispõe ao escorregamento, que basicamente é anatomia do acetábulo, anatomia do fêmur. Tá? Então a gente sabe que na obesidade, os quadris de crianças obesas, eles são anatomicamente diferentes, né? A morfologia acetabular, de acordo com o estudo 3D aqui, né, com tomografia, né, com seção tomográfica, a parte acetabular não é modificada, não tem alteração, mas a epífise ela tem uma inclinação posterior aumentada, né? Então esse ângulo aqui de inclinação epifisária ele é levemente aumentado na criança obesa, mesmo sem dor no quadril, tá? Então é um estudo comparativo aí de obeso versus IMC normal, né? Então a epífise ela é inclinada posteriormente, tá? E uma forma que a gente tem prática, né, de estudar riscos de ter escorregamento é ver em pacientes com escorregamento unilateral, né, acompanhar o lado normal para ver se escorrega, né? Então a gente conseguiu, né, com um estudo com banco de dados muito grandes, incluindo 750 pacientes, né, a gente mostrou aqui, né, que a inclinação posterior da epífise, principalmente medida pelo tilt angle, né, que é o ângulo que considera o eixo do colo e o plano da epífise, né? Então, esses ângulos aqui maiores que 10 graus, tá, no perfil, com placa com cartilagem de crescimento ali do acetábulo, a cartilagem trirradiada aberta ainda, né? 10 graus trirradiada aberta, a chance de escorregar nesses quadris é de 50%. Tá? Então, considerar aí uma fixação profilática. Tá? Existem diversos outros ângulos, né, como o Southwick, o ângulo de escorregamento, o ângulo de inclinação posterior, né? Cada um com um grau, né? Mas o que a gente achou de mais consistente aqui é esse ângulo tilt, né? Mais que 10 graus, trirradiada aberta, 50% de chance de escorregar esse quadril. Tá? Trirradiada aberta quer dizer criança mais imatura, né? Tem muito tempo de exposição ao fator hormonal. Tá?
Outra coisa, a morfologia acetabular, né? Tem um estudo brasileiro aqui, né, da Unifesp, de 99, já mais antigo, né, que descreve que o excesso de cobertura acetabular, né, como mostra a figura aqui, causa uma força de cisalhamento, tá? Para deslocar a epífise, né, para escorregar. Então, se acredita que a cóccix profunda, quadris com excesso de cobertura, tenham mais risco de escorregar. Mas, ao contrário, a gente observou que os quadris com escorregamento, eles são, em 25% das vezes, displásicos, né? O que não concorda com aquela teoria, né? O quadril displásico que escorrega mais, tá? E o quadril com retroversão. Então, talvez a retroversão, sim, tá? A retroversão ali, acetabular, ela atua, né? Talvez como um fator predisponente, tá? A gente viu, né, então, no segmento longitudinal, no quadril contralateral, que para cada 1 grau de ângulo centro-borda, de aumento do ângulo centro-borda, o odds ratio diminui 8%, tá? Então, quanto mais coberto o quadril ali, menor a chance de escorregar, na verdade, tá? E se o crossover estiver presente, né, o sinal do crossover estiver presente ali na adolescência, já quadril ossificando, né, o risco de escorregar aumentou 2,5 vezes, né? Então, ele é um fator a ser considerado também, né? Ele não é um fator de indicação de fixação profilática, mas para avaliar mais de perto, pelo menos, tá? Então, aí, critérios de fixação profilática contralateral, né? A gente tem aí criança com dor, né? O que caracteriza os pré-escorregamento. Né? Pode ser feita uma ressonância, podem ser feitos esses estudos de radiografia, né? Para definir se fixa ou não, tá? Ângulo de inclinação posterior da epífise maior que 10, trirradiada aberta, fixa, né? 50% de chance de escorregar é alto, né? É uma chance alta, tá? Crianças muito obesas, com endocrinopatia, fixa outro lado, né? E crianças com dificuldade de segmento no nosso meio aqui, ela é encontrada, né? Pacientes que moram longe, né? Tem pouco acesso ao serviço público, tá? Então, eventualmente, nesses casos aí, a gente faz fixação profilática mesmo, para evitar complicação, deformidade no outro lado, tá bom? Então, quando chega um lado afetado, a gente fixa o lado normal também, tá? Olhando um pouquinho mais de perto em relação ao diagnóstico precoce, né? Que a gente estudou aqui a estabilidade da epífise, né? Tem um modelo de estudo em suíno, né? Em osso de porco, né? Que viu que quando a epífise está fraca, né? Ou foi retirada ali, o principal estabilizador da epífise é essa saliência, né? É tipo um tubérculo mamilar ali, né? Uma projeção mamilar, que no quadril ela é única, né? Ela é mais saliente aqui, que é chamado tubérculo epifisário, tá? E ele encaixa numa fossa, tá? Então tem um tubérculo, ele encaixa aqui numa fossa, tá? Então esse tubérculo é um principal estabilizador da epífise quando a placa de crescimento está doente, tá? Então ele é o ponto principal. E depois é periférica, né? É a estrutura periférica que estabiliza, tá? Então é placa de crescimento, tubérculo epifisário e depois o anel periférico, as estruturas periféricas, tá? Teve um autor chamado Tatum, que em 2007 ele questionou, né? Ele foi aí o primeiro a questionar a epifisiólise no sentido como ela é explicada, que ela escorrega, né? Ela translada, né? Porque se existe esse tubérculo, né? Que ele é grande, principalmente na criança mais nova, tá? É difícil escorregar, né? O quadril está encaixado ali, é difícil escorregar. Né? Então ele falou, né? A epifisiólise é um desvio rotacional. E a rotação acontece com fulcro nesse tubérculo, tá? Aqui ele montou num assim de cadáver, né? Uma translação, do lado esquerdo aqui, né? E a deformidade não parece em nada epifisiólise. Na verdade, o que parece epifisiólise é quando a gente roda com fulcro no tubérculo, tá? Roda a epífise aqui, com fulcro no tubérculo, como no lado direito, tá? Então esse mecanismo rotacional, essa hipótese, né? Foi validada clinicamente pelo Raymond Liu, né? Pois ele pegou o osso ali de um banco de osteológico, né? Banco de osso ali de cadáver, né? E fez ali vários graus de rotação, né? E ele viu que ocorre translação, mas só
depois que a epífise roda, né? Então, isso ele validou ali essa teoria, né? Então, a gente, sabe, pensou em como aplicar isso clinicamente, né? Porque isso nunca teve aplicação clínica, tá? Se existe aqui o tubérculo epifisário e ao redor tem toda uma porção periférica, né, formando tipo um guarda-chuva, né, que é chamada extensão epifisária, esse tubérculo ele é grande, né, na criança, tá? Imatura. Então, se ele estabiliza, ele deve ter uma função na epifisiólise, né? E potencialmente até na doença impacto femorotabular idiopática, né? Então, aqui, a gente pensou, a gente segmentou usotomografia de criança normal, né, que passou por tomografia ali de abdômen, né, por apendicite, segmentou a epífise e estudou a anatomia de superfície do tubérculo, porque a gente acha que esse tubérculo é um estabilizador importante e provavelmente ele vai dar uma dica para a gente do que é a epifisiólise, o impacto femorotabular, tá? Então, a gente viu que dos 8 aos 15 anos, tá, a gente mediu o tamanho do tubérculo, tá, epifisário, por tomografia, viu que ele é localizado na porção superior e posterior da epífise, pertinho de onde entram os vasos, né, nutrientes, tá? E a gente viu que o tubérculo, ele diminui com o crescimento, tá? Dos 8 aos 15 anos. Então, nos 8 ele é maior e tem uma queda grande ali por volta dos 10, 12 anos, até o final do crescimento ele diminui, tá? Enquanto que a periferia da epífise, que é o chamado extensão, ou cupping, né? Cupping, que forma o guarda-chuvinho ali da epífise, ele cresce, né? Ele vai se expandindo, formando, vai estabilizando a epífise conforme vai crescendo, tá? Então, na criança mais nova, com 8 anos, o tubérculo é bastante grande. Na criança mais velha, o tubérculo é menor, relativamente menor, e a extensão epifisária periférica é maior, tá? Só que fica no meio termo aqui, que é a idade que acontece a epifisiólise, que aparece a deformidade tipo CAN idiopática, né? Em que o tubérculo é pequeno, mas a extensão epifisária não é muito grande ainda. Então, potencialmente, nessa área, existe um tempo, né, uma janela de instabilidade, tá, do quadril, que vai, então, se a placa de crescimento, nossa teoria, né? Se a placa de crescimento for doente, criança obesa, com alteração hormonal, o quadril escorrega, né? Mas se a placa de crescimento for saudável, né, na criança atleta, que tem muito estresse ali, né? Ela responde com hipercrescimento ali da extensão epifisária, né, periférica, formando a deformidade tipo CAN, né? Então, acho que essa teoria é muito plausível, né? E a gente conseguiu aí comprovar de forma parcial tudo isso, né? A gente estudou com elementos finitos esses modelos de epífise, né? Aqui no caso da esquerda, tubérculo grande, criança nova. À direita é o cupping, né? Periférico grande, tubérculo pequeno. Então, a concentração de carga, né, de estabilidade mesmo, é no tubérculo, na criança mais nova, enquanto que lá na adolescência, né, a pontinha vermelha, onde concentra estresse, na periferia. Tá? Então, a estabilidade ela passa do tubérculo para a periferia, conforme o crescimento. Tá? Então, se houver um desequilíbrio entre essas duas estruturas, né, essa epífise fica instável, né, pode ficar instável. Tá? Então, se a epífise está instável e o tubérculo é um estabilizador, né, é possível que tenha alguma reação, né, na fossa metafisária, ali onde o tubérculo exista, né, ou no próprio tubérculo, que a gente possa investigar essa reação, né, como nesse parafuso. Ele é o estabilizador da epífise, na epifisiólise, né? Só que ao redor do parafuso a gente vê uma grande osteólise, porque ele movimenta, né? É uma instabilidade grosseira, tá? Agora, sim, por que a gente não pode ver isso também, uma lucência, né, ao redor do tubérculo, na epifisiólise, né? In natura, ali, no diagnóstico precoce. Tá? Então, a gente já começou a avaliar com detalhe aqui as imagens ao redor do tubérculo epifisário e, assim, existe, né, inequivocamente um aumento da fossa. Né? Isso sempre foi descrito como um aumento da placa de crescimento, né? Mas quando a gente olha esse quadril, a fossa ela está aumentada, está alargada. Existe uma lucência, né? Uma reabsorção óssea ao redor desse tubérculo. E se tem reabsorção ao redor do tubérculo, ele fica mais solto, né?
E se ele fica mais solto, ele fica mais instável. Aí, provavelmente, o escorregamento progrida, né? Progride, tá? Então, a gente avaliou, né? Num coorte aí de 70 pacientes, né? Com ressonância, tá? 71, metade homem, metade mulher, 12 anos de média, tá? Cerca de metade dos quadris escorregaram, 54%, né? E outra metade não escorregou, tá? E a gente, então, pesquisou longitudinalmente a presença dessa lucência ao redor do tubérculo, né? E alterações de ressonância ao redor do tubérculo, tá? Então, esses foram os desfechos, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, quadril epifisiólise do outro lado, já tratada, tá? Então, a radiografia no momento do tratamento do outro lado, no quadril direito, né? Quadril normal, tubérculo está aqui, sem lucência, linha de Klein normal, tá? Agora, 6 meses depois, criança sem dor, tá? Sem dor. Lucência, tem uma reabsorção ao redor do tubérculo aqui. Evidente, né? Linha de Klein normal. Ângulo de escorregamento aqui normal. Tá? Então, apareceu uma lucência peritubérculo antes de qualquer sinal clínico de dor ou sinal radiográfico de desvio, né? Então, esse quadril não é nem um pré-escorregamento, né? Mas é possível que tenha uma instabilidade ali, causando reabsorção óssea, tá? E 2 meses depois escorregou, tá? Alterou linha de Klein, alterou o ângulo de Southwick, tá? Então, essa lucência peritubérculo pode ser um sinal precursor do escorregamento, tá? Precursor. Então, ela deve ser observada no screening, né? Principalmente do lado contralateral, tá? E nas crianças com dor no quadril, tá? Então, a gente achou que a lucência peritubérculo foi possível identificá-la em 50% das vezes antes de qualquer outro sinal radiográfico, antes de alteração na linha de Klein, antes da placa de crescimento alargar, tá? E antes de desviar em si, tá? E a gente validou isso com ressonância, tá? Por exemplo, esse caso aqui, com imagem de tomografia e ressonância, olha as imagens que tem ao redor do tubérculo, né? Então, tem um inequívoco, né? Assim, um alargamento, um aumento da fossa metafisária, que o tubérculo pode sair ficar solto, né? Existe uma reação óssea ao redor do tubérculo, tá? E a gente validou isso com ressonância, porque quando a gente olha o edema intraepifisário na ressonância, ele está onde? Né? Ele está dentro do tubérculo. Tá? Então, ele ali provavelmente é o ponto de, vamos dizer, de contusão óssea, né? O ponto que recebe estresse no escorregamento precoce. Tá? Então, um diagnóstico precoce, gente, a lucência peritubérculo, né? O sinal peritubérculo no raio-x, na ressonância, eles são importantes, são altamente, com alta acurácia e com alta concordância, tá? Pelo menos em observadores experientes, treinados aí. Então, a gente, na nossa hipótese, né, conseguiu comprovar a existência dessa osteólise, tá? E, com isso, a gente reforça o diagnóstico precoce por meio desse sinal, tá? E, mais além disso, a gente reforça a existência da teoria rotacional, né? A deformidade na epifisiólise rotacional. Então, a gente mostra aqui o aumento da fossa, a lucência peritubérculo, fica solto, o quadril depois, então, progride o escorregamento em estágios, tá? Em estágios. No estágio 1, a epífise está em loco, está no local, mas tem a lucência, tem um sinal, tá? Tem um sinal na radiografia, na ressonância peritubérculo, tá? Depois, o tubérculo começa a ficar excêntrico em relação à sua fossa, tá? A fossa fica bem aumentada. E ele começa a pressionar contra a parede posterior da fossa, porque ele vai rodando, e vamos dizer, ele vai escavando ali, tá? Então, olha a esclerose que forma aqui, né? Como tentando impedir o escorregamento, estabilizando a epífise, né? Mas não consegue vencer, né? Ele progride, né? Se não for tratado, ele progride até ancorar no córtex posterior, que é um ponto natural de maior reforço ósseo, né? E por fim, então, ele ultrapassa, né, o colo e fica completamente solto aqui fora do colo, tá? Que é o desacoplamento por completo ali, tá? Da epífise. Então, essa é nossa teoria, né? O nosso estadiamento da epifisiólise, de acordo com a nossa teoria rotacional, tá?
E a gente, assim, conseguiu, de certa forma, comprovar isso por meio de estudo tomográfico, né? Foram 63 pacientes com tomografia de diversos graus, leve, moderado e grave. Tá? A gente fez a segmentação e estudou quanto que a epífise tem de rotação em relação ao colo. Tá? A gente vê que existe translação posterior, tá? A retroversão, a translação posterior existe, mas ela não é significativa, não é diferente muito entre os graus de escorregamento. Tá? Agora, a translação em varo, que é um conceito que é ensinado, né, isso não existe na epifisiólise, tá? Não foi identificado por meio de estudo de alta definição de imagem aí, né? Agora, a rotação, sim, teve correlação com o grau de escorregamento, leve, moderado e grave, sendo que o grave tem maior rotação, tá? E o grave tem maior translação posterior. Tá? Então, isso comprovou aí, em parte, a nossa teoria, tá? Reforçando todo o nosso conceito aí. Tá? Então, assim, isso tem importância, inclusive, na fixação in situ. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui, que é o que o médico geral vai fazer. Tá? Não se deve transfixar o tubérculo com o parafuso. Tá? Porque se o tubérculo é um ponto de estabilidade e a epífise roda em torno desse ponto, né, não tem outro ponto de estabilidade, porque perdeu, a placa está doente, a extensão epifisária é pequena, né? Então, o tubérculo, ele é o fulcro e a epífise roda. Se a gente passar o parafuso no pretinho aqui, em cima do tubérculo, vai continuar rodando. A epífise não vai estabilizar. Então, nossa recomendação é divergir do tubérculo, tá? Passar um parafuso, mas não transfixando o tubérculo, porque o tubérculo é um ponto de fixação e o parafuso seria o outro. Então, impede a rotação da epífise, tá? Aqui, por exemplo, 2 casos, né, em que o parafuso passou em cheio em cima do tubérculo, houve deformidade residual com falha do implante, tá? Precisando reoperação. Tá? Então, algumas falhas de fixação possivelmente são por causa da transfixação do tubérculo com o parafuso. Tá? Então, por fim, gente, né, mensagem para casa aí. Historicamente, o escorregamento ele é considerado como um desvio da epífise para trás em varo. Tá? A gente não comprovou isso em estudos de alta qualidade de imagem, né? Alta definição de imagem, tomografia, ressonância, né? A gente não conseguiu comprovar isso, a gente conseguiu ver que o mecanismo rotacional é mais forte, né? Nossa teoria comprova o mecanismo rotacional. E a nossa ênfase é no diagnóstico precoce, tá? Além dos que a gente quer adicionar isso, né? Não vai deixar de usar o resto, né? Mas lembre de considerar a lucência peritubérculo e, se for possível, a ressonância nesses casos, né? O edema peritubérculo nesses casos, tá bom? Não que a lucência seja indicativa de cirurgia, né? Mas na presença de dor, né? Uma ressonância positiva, eu acho que sim. Eu acho que configura, sim, um critério para fixação desse quadril, que é um pré-escorregamento, tá? Aumentar a estabilidade na fixação in situ. Não transfixar o tubérculo, tá? E também para as correções anatômicas da epífise, a gente tem que considerar a rotação, né? Não só a translação, porque nas manobras que a gente aprende principalmente flexionar ali, né? Abduzir, flexionar para reduzir, né? E mesmo na redução aberta, né? Na técnica modificada de Dunn, a gente não pode reduzir a epífise com o retináculo torcido, né? Porque vai estirar os vasos e pode aumentar o risco de necrose. Tá? Essas considerações são a apresentação clínica, aí, né? A significância clínica dos nossos trabalhos. Okay? Era isso, gente. Muito obrigado. Bom, Daniel, muito obrigado. Eu achei a aula muito interessante. No início da minha vida aqui na Unicamp, eu fiquei 5 anos na ortopedia pediátrica com o Dr. William Pelangeiro, e eu sou dessa geração mais antiga que via muito essas coisas e tinha sempre muito medo de fazer essas reduções. Eu vi que tem esse conceito novo seu, novo assim, claro que para mim, mas você estuda muito isso, dessa instabilidade, né? Tem 2 tipos, a placa é instável e tem essa que é mais lenta e progressiva, que é o que a gente entendia mais antes.
E você deixou muito bem claro que aquela redução em mãos experientes, essa técnica de Dana, que é aquele escorregamento crônico, né? Tem grande chance de necrose. E a gente sempre teve esse receio mesmo, a gente acaba fixando in situ, mesmo alguns desvios grandes, e tinha medo de reduzir, com medo de provocar necrose. Eu gostei muito da sua apresentação aí. Obrigado, Augusto. Obrigado, Mauro. Agradeço muito. Muito. Queria deixar aberto para os outros participantes, se quiserem fazer um comentário, que eu acho que foi muito proveitoso. Os residentes aqui não fizeram perguntas, mas às vezes ficam inibidos. Mas vamos lá, acho que a gente pode aproveitar a presença de todos aqui para comentar algumas coisas. Fiquem à vontade. Ernesto, tem alguma consideração? Eu achei interessante. Eu já conhecia esse artigo do Daniel, no Journal Pediatric de 2018. Eu já conhecia esse trabalho, eu achei muito interessante quando eu li esse artigo sobre esse conceito vamos dizer assim, desse pino intraósseo que estabiliza a epífise contra a metáfise. Achei bastante interessante esse conceito, principalmente associado às epifisiólises instáveis. Porque epifisiólise estável não tem muito segredo. Obviamente, você tem que ter todos os cuidados necessários no seu tratamento, prevenindo a necrose, a condrólise, etc, etc. Mas eu acho que realmente o grande desafio nosso são essas lesões instáveis, que realmente às vezes você fica naquela. E agora? Fixo, faço alguma manobra, tenho medo de fazer a manobra, que é Leadbetter ou qualquer outra que seja, sempre tem medo. Então a gente sempre fala assim, às vezes você consegue a redução sem querer. Na hora que você tira o paciente da maca e põe na mesa cirúrgica, você faz o raio-x, bota o intensificador, a cabeça está reduzida. Isso mais ou menos acontece de rotina, mas não é a regra. Então, eu acho que o Daniel chamou bastante atenção, a ênfase foi bastante grande para as lesões instáveis, e esse conceito da lucência desse tubérculo epifisário, eu acho que foi bastante interessante, eu acho que isso é um alento para que a gente possa fazer um diagnóstico mais precoce, principalmente do quadril contralateral, que realmente, às vezes, você fica naquela, vai acontecer, não vai acontecer, fixa, não fixa, profilático. E, às vezes, nessa fixação profilática, o lado que está doente foi bem, o lado que está normal, às vezes, vai para necrose, e aí você está enroscado para explicar para a família que você operou o lado normal e teve uma complicação. Então, eu acho que esse conceito vem somar mais um dado para os quadris de risco que a gente deve pensar na fixação profilática, além de um outro trabalho também do pessoal conhecido nós lá da Santa Casa, em relação à idade, a incidência maior no sexo feminino ou masculino, quando seria, naquela idade, uma indicação maior de fixação. Enfim, são dados novos. E bastante interessante, porque o Daniel está com uma metodologia científica fantástica, ancorado num exame de alta resolutividade de imagem, um estudo tomográfico maravilhoso, Daniel. Parabéns. É uma coisa que a gente talvez tenha até acesso de desenvolver um trabalho como esse, mas muitas vezes não passa pela cabeça. E obviamente, você teve uma assessoria muito boa do Eduardo Novaes, num centro onde você esteve, é fantástico. Eu achei que isso vem trazer novas informações e merece, obviamente, um estudo, uma dedicação da nossa parte de entender muito bem tudo isso que você colocou. Eu acho que foi assim um alerta não digo, mas um estímulo para a gente poder conhecer melhor essa doença. Como você falou, realmente a estável é uma doença. A base fisiopatológica é a mesma, mas a doença é totalmente diferente da estável da instável. E a instável é que sempre arrepia a gente. E agora, como conduzir isso para diminuir ao máximo a chance de necrose? E esse conceito novo da fixação, eventualmente uma indicação a mais para a fixação profilática do tubérculo epifisário. Eu achei fantástico. Eu conhecia o seu trabalho escrito, mas ao vivo foi muito melhor. Foi muito mais completo, muito mais preenchido, muito mais informações assim maravilhosas que você passou para a gente. Muito obrigado, parabéns, Daniel.
você mantém o padrão que a gente conhece de você. Ô, doutor Ernesto, agradeço muito. É mais vindo do senhor aí. Muito obrigado mesmo, viu, pela força, reconhecimento. Que bom que o senhor gostou, né? Gostei, não, adorei. Gostar é pouco pelo que você mostrou aqui. Adorei sua palestra. Agora, se tiver gravado, eu vou querer assistir de novo, viu, Mauro? Vou buscar na. Tá, assim, De novo. tá sendo gravado e depois a gente tem uma tendência. A gente publica no YouTube. Depois eu mando o link para todos aí, no YouTube da Sociedade. Primeiro, eu queria te dar os parabéns aí pela apresentação e essa sua linha de trabalho aí, que já há bastante tempo, a gente está você indo mais há bastante tempo, tá? Você fala na aula que você não vê muito mais utilidade na medição dos ângulos do desvio. Eu acabo hoje ainda classificando pelos ângulos, porque eu ainda tenho o conceito que eu acabei até discutindo com o Novaes num curso que a gente estava junto no Chile, que a correção, fazer a osteotomia trapezoidal via artroscópica para casos onde o desvio é muito grande, tecnicamente se torna bem complicado. E você fazer uma correção, uma osteotomia similar à osteotomia de Dunn via artroscópica, para os casos onde você tem um desvio aí considerado moderado, tecnicamente é um pouco mais fácil. Então, basicamente, eu divido ela de moderado para grave. Nos casos mais graves, a osteotomia de Dunn pela via de Gans, e nos casos moderados, a gente opta quando, no Brasil, aí a gente consegue os recursos, fazer via artroscópica. Você separa de alguma forma, tem alguma forma que você define quando ir para uma abordagem mais agressiva, ou uma abordagem minimamente invasiva, ou eventualmente quando você já vê a deformidade, você já define a conduta ali? Oi, Wilson, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta, hein? Assim, o que eu falei que não vale a pena medir o ângulo é no escorregamento instável, né? No estável eu avalio o ângulo, tá? E então no instável, instável, né, que a epífise está solta, o ângulo vai ser o que aparecer no raio-x, né? Tanto assim, se eu posicionar um pouquinho mais flexionado, né, com dor, assim. Então a epífise vai pegar qualquer ângulo ali, né? Depende do posicionamento do membro inferior, tá? Agora no estável não, o ângulo ele é fixo, né? Ele não se altera, a não ser a passar das semanas e meses, né? E assim, eu não tenho assim vamos dizer, não é que eu não tenho, eu não encontrei um consenso de literatura, isso é controverso, tá? O que eu posso falar é minha opinião pessoal de escolha, né, que eu aprendi quando do tempo que eu fiquei em Berna, lá no centro que eu vi alguns casos, né, e eu vi bastante caso com o Eduardo lá em Boston, né? Eduardo com Miles e com Jiangzhou. Para escorregamento leve, né? Escorregamento instável, são duas técnicas, tá? Eu nunca fiz, talvez na residência eu tenha feito redução fechada, né, de escorregamento instável. Eu tenho medo, né? Tenho mais medo do escorregamento de redução fechada do que aberta para mim, né? Então eu não tenho casuístico, assim, os dados que eu usei lá foram dos Estados Unidos. Então eu faço ou PARCH, né? Ou a maioria eu faço DAN, né? Para escorregamento instável. Eu fiz até osteotomia para escorregamento instável, mas ficou, né, fica com uma redução parcial, né? Daí eu corrigi com o resto com a osteotomia para não reduzir tudo. Fiz um Kramer, fixei, depois fiz Kramer. É uma bagunça, assim, mas acho que o mais claro para mim é fazer uma redução aberta, tá? Não sei qual que é melhor, assim, o PARCH é muito atrativo, né? É mais fácil, só que não tem dados ainda, não encontrei dados de necrose aí em mais centros, né?
Agora, para escorregamento estável, quando é leve, né, ou até o moderado, quase leve, eu faço o exame clínico. Se não tiver Dreman, eu só fixo, né? Faço fixação in situ com um parafuso para fora do tubérculo. Tá? E adicionar ou não a osteoplastia depende se tiver uma flexão maior que 95 graus, com um pouco de rotação interna, né? Daí eu não faço osteoplastia, só fixação mesmo. Tá? E para os casos moderados e graves, eu prefiro osteotomia. O que eu mais fiz de osteotomia foi o Kramer, né? Por Kramer por vício do serviço, assim, por cultura do hospital que eu trabalhei, né? No hospital que eu atuei mais tempo, né? Já fiz DAN para caso estável, só que é mais difícil, né? Porque a gente tem que achar o plano da placa de crescimento e alguns falam que tem menos risco de necrose, né? E eu não tenho casuística para estudar isso, né? Eu tive necrose, assim, tive caso com necrose e caso sem necrose, então escorregamento estável, tá? E eu fiz também, eu experimentei a osteotomia flexora, e eu gosto muito, tá? Imhauser, né? Porque daí eu luxo quadril, faço osteotomia do trocânter, faço cervicoplastia, fica bem bacana. E com necrose basicamente nula, né? Agora, a osteotomia artroscópica eu nunca fiz, né? Nunca vi. Eu vi o Miguel Acari, né? Na Santa Casa fazendo Bem isso. Isso, na Santa Casa, bem uns 15 anos, né? Ele começou a fazer. O Miguel começou, ele e o Giancarlo Pozella. Ele e o Giancarlo, né? Eu lembro que ele assustou um pouco com porcentagem de necrose, né? Era 40, 50% que ele tinha me falado. Eu não sei se mudou depois, né? A gente viu uma parada. Agora, tem o pessoal do Rio Grande do Sul fazendo, né? Tem o pessoal fazendo, sim, agora. Agora, Daniel, eu não aprendi, né? Eu acho que o risco de lesão é maior. Não dá para ver atrás, né? Não dá para ver atrás. Tem uma pergunta do Dr. Ricardo Morelli, que é secretário aqui junto comigo na Sociedade de Medicina, de Ortopedia. Ricardo, fica à vontade para fazer a pergunta. Daniel, primeiro, parabéns aí, muito boa aula, didática, abrangente. Eu senti falta de você falar de algo que eu sou há muito tempo ortopedista e na época a gente se preocupava muito com a condrólise, principalmente nas osteotomias trocantéricas. Ela existe ou não existe mais, ou é algo que a gente na época via e depois, enfim, o que você acha da condrólise? Doutor Ricardo, obrigado pela pergunta. Realmente eu não coloquei, eu pensei na condrólise, inclusive hoje, né? Antes ela era mais comum, tá? Eu acho que ela diminuiu de frequência em centros mais especializados, porque hoje a gente cuida do impacto femoroacetabular, preocupa, né? E o CAN, né? O colo que fica saliente ali, eu acho que ele que causava condrólise em casos assim não operados, né? E alguns casos operados, o que causava condrólise era implante, né? Era implante saliente dentro da junta ali que acabava arrancando a cartilagem, lesando. Tá? Eu tive um caso de condrólise com DAN, né? Com modificado de DAN. E quando eu fui revisar, a pontinha do fio de Kirchner tinha, tipo, 2, 3, 4, 5 milímetros para fora. Pois numa radiografia apareceu. Então, esse caso foi o fio. Né? Ele não necrosou, o fio estava mais saliente. E, assim, fez uma bela lesão cartilaginosa ali. Ela, recupera um pouco, mas também não... Sabe, recupera, mas a fibrocartilagem não fica muito... bom, não. É grave, uma condição grave. Não sei se eu respondi. Enfim, eu acho que a condrólise era muito por causa do impacto ou de implante. Né? Hoje a gente tem que cuidar bastante em relação a isso. Certo. Ok.
Ok, Ricardo, está respondido. Tem uma pergunta de um residente, Brandão, se existe alguma indicação com relação à retirada de material de síntese do parafuso ou apenas em caso de complicações? Sim, quando tem necrose, os parafusos, os fios, né, eles ficam intraarticulares. Aí tem que voltar para o centro cirúrgico para tirar, tá? Exceto isso, a gente não tira, né? No geral, a gente não tira, a não ser que o paciente queira. Em geral, ele não quer, porque é profundo, né? É difícil incomodar, tá? Então, no geral, não tem indicação de tirar, tá? Eles ficam permanentemente ali. O que dificulta uma artroplastia no futuro, com certeza. Com certeza. Aí essa complicação é que eu pego. Eu faço quadril adulto. E são difíceis de tirar, geralmente eles quebram, né? Aquele parafuso canulado ali, com rosca só na ponta, né? Na hora de tirar, ele, muitos anos depois, ele quebra. Né? Sim. Alguma pergunta? Dona Paula. Eu terminei o fellow há pouco tempo, fiz com o Dr. Wilson, e a minha experiência é bem pequena. Eu queria saber com o senhor, pela literatura, fala para a gente acompanhar 2 anos o risco de necrose, né? Por quanto tempo o senhor costuma acompanhar e o senhor vê que realmente é uma zona de segurança? Que você fala assim, não, essa criança está liberada, eu estou com alguns casos, sempre terminei o fellow em 2019, eu já tenho alguns casos de epifisiose, tanto que eu tive que fazer a osteotomia, que o doutor Wilson me auxiliou, quanto fixação in situ, e por quanto tempo o senhor costuma acompanhar, que o senhor fala, não, agora o risco da necrose, o risco da condrose diminuiu. Obedece mesmo a literatura ou não? Então, a dúvida que eu tenho nesse segmento por ter pouca experiência. Obedece. Eu acho que 2 anos é um número bom, né? Eu já tive artigo rejeitado porque eles queriam 4 anos de segmento para garantir que não teve condrólise, o revisor. Mas acho que 2 anos é um tempo bom, só que quando a gente vê necrose, a gente vê dentro de 6 meses. 6 meses, 8 meses. O mais tarde que eu vi pós-operatório de necrose foi 6 meses. Estava tudo indo bem, na radiografia de 6 meses começou a colapsar. Eu não vi caso com 2 anos, mais com 1 ano. A necrose é mais precoce. E 6 meses, geralmente, a gente libera para mais atividade, né? Acho que não temos perguntas. Acho que a gente podia para a discussão dos casos clínicos, né, Daniel? E ao final, depois eu vou pedir para a gente ficar aqui na tela, todo mundo olhando para a câmera, para o Guilherme fazer uma foto nossa. Não deu tempo de eu pedir para o Wilson aguardar, ele tem um compromisso, ele precisou sair, tá bom? Acho que podemos seguir. Vai lá, Daniel, fica à vontade. Só separar aqui, Mauro. Tá. A gente só para assim, controlar, a gente costuma chegar até umas 9 horas, 9 e pouco, já chegamos até 9h30 uma noite aqui. Mas vamos ver como é que a gente evolui aqui na discussão dos casos clínicos, que sempre é bom, é proveitoso, né? Quando a gente discute, a presença dos colegas, todo mundo aprende aqui. Eu vou até pedir desculpa que eu não fiz uma apresentação separada, esqueci, né, do caso clínico. Peço desculpa, mas eu tenho bastante caso aqui. Não, mas tu pode ir preparando. Enquanto isso, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Ricardo Ascar, que é preceptor também do Centro Médico, ele está aqui com a gente, eu promovi ele, se ele quiser falar. E o Dr. Saulo também, o Ricardo Ascar é do Centro Médico, o Saulo é o preceptor do Mário Gatti. Obrigado pela presença. Esse menino, né? Caso tranquilo, né? Um menino aí perto de 13 anos, dor no quadril esquerdo, né? Dor no quadril esquerdo. Há alguns meses ali, né? Semanas, meses. Então a gente observa aqui no AP já, né? No AP, se a gente fosse considerar
os conceitos tradicionais, né? A linha de Clay aqui, ela está cortando a epífise, né? Está cortando a epífise dos dois lados. A altura da epífise está preservada, né? É possível até deixar de fazer qualquer diagnóstico de acordo com esse AP, né? Só que se a gente examinar a placa de crescimento, está um pouquinho mais alargada em relação ao outro lado, e uma reação aqui central no colo, né? Um pouquinho de esclerose, né? Alguns chamam de sinal de lua cheia, né? Sinal da lua ali, lua crescente, não sei. E o que a gente sabe é que o tubérculo no AP, ele é central. Anatomicamente, ele é superior, ele é lateral, né? Mas no AP, por como o colo é antivertido, ele é projetado para a região central da epífise, né, o tubérculo. Então, aqui tem um sinal de lucência peritubérculo, né? Ajuda no diagnóstico, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Olha aqui, né? O perfil. Basicamente, não tem desvio esse quadril aqui. Desvia muito pouquinho, né? Mas se olhar lá no tubérculo, tem uma reabsorção ao redor dele, tá? No quadril esquerdo. Esse caso é de 2013, eu nem conhecia esse conceito ainda, né? A gente publicou em 2018, tá? O outro lado, quadril normal, né? Quadril normal. Então, aqui tem umas marcações, se eu não me engano. Aqui, né? A linha de Klein quase simétrica, né? Basicamente simétrica, está cortando a epífise. Leve assimetria. Ângulo de Southwick, né? Que é o plano epifisário com o eixo anatômico da diáfise do fêmur. Tá? Tem uma assimetria, né? De um lado está 8 graus de inclinação posterior, no lado esquerdo está com 26 graus. Né? Então, teve nessa radiografia de Lauenstein, né, que é o que a gente calcula o ângulo de Southwick, teve uma inclinação posterior. Tá? Então, confirma o diagnóstico de epifisiólise aí, né? E, no caso, seria... Ô, Mauro, você faz discussão com os residentes para responder ou eu posso falando? Não, você pode, se quiser interagir com os colegas que estão aqui de cada serviço, para eles comentarem, pode ficar à vontade. Os residentes, eles me fazem pergunta pelo QIA, mas o professor Ernesto, o Leandro e a Ana Paula, eles podem interagir com você. Daniel, você chama atenção no seu artigo de que a melhor caracterização da existência para você verificar adequadamente essa lucência do tubérculo seria no raio-x em perfil. Em perfil. Estou mostrando em AP, mas você chama atenção no seu artigo que ele é melhor caracterizado no perfil. É isso mesmo? No perfil. Ele é mais prevalente no perfil, né? Esse perfil já está um pouco difícil, né, de ver, eu acho. Né? Uhum. Mas naquele perfil anterior, né, o perfil dá para ver bem. Polo, acho que ele ficou meio mais claro aqui, né? Eu chamei a atenção nisso porque você, na hora que apresentou o AP, você comentou sobre uma eventual já presença do tubérculo no quadril contralateral do lado direito do paciente, no AP. E depois no perfil, obviamente, dá para perceber nitidamente. Mas no AP também dá para dar indícios, no AP também. É isso? Esse é o outro lado, né? Sim, no AP, eu não lembro a porcentagem, mas é por volta de 80% das vezes no AP, enquanto que no perfil, né, que é o que define mais. Algumas vezes no AP a gente não visualizou, né? Esse trabalho ele foi feito com 3 observadores, né, que na verdade fui eu, o Eduardo, e uma radiologista musculoesquelética. Então, assim, eu que descrevi o sinal, né, o Eduardo, que é muito experiente, a radiologista que é muito experiente. São 3 observadores experientes.
Teve um grupo de Cincinnati que tentou replicar, né? E a concordância foi moderada ali, foi baixa, não foi tão boa igual a nossa, né? Então, tem que ter um meio termo ali, né? Da frequência de observação, tá? Tem que ser analisado com uma certa cautela esses dados também. Eu queria fazer uma observação que, assim, a gente consegue, se algum residente levanta a mão e quiser fazer uma pergunta oral aqui, o Guilherme consegue autorizar, tá bom? Então, se o residente tiver alguma dúvida, levanta a mão que a gente vê, tá legal? Eu acho que é um caso mais comum de aparecer, né? Um caso de um escorregamento leve, dor no quadril, né? Só não pode, assim, esquecer de examinar o quadril, porque às vezes, eventualmente, a dor é no joelho, né? Então, a gente deixa de tratar essa criança por algumas semanas e ela vai voltar muito pior, né? Porque esse quadril vai progredir, né? Esse escorregamento, tá? E o que vocês acham aqui de tratamento? É um caso leve, né, Daniel, de escorregamento leve. Eu só queria, antes de talvez de comentar, alguém comentar um pouco mais, você falou na sua apresentação que quando você faz o teste e tem o Dreaman positivo, você indica a osteoplastia também, é isso? Foi o que eu entendi. Indico. Mas Indico. Na verdade, quando é moderado, né, não é esse caso. Quando é moderado, eu já parto para a osteotomia, né? Assim, prefiro já escolher a osteotomia. Mas se na fixação in situ a gente examina, tem um pouco de Dreman, né? Fica com uma flexão menor que 90, 95, eu costumo já pedir a artroscopia ali e fazer uma cervicoplastia por vídeo, né? Percutânea ali por vídeo. Mesmo nos casos estáveis? Nos estáveis. Nos estáveis, inclusive? Nos estáveis. Nos estáveis. Entendi. Doutor Daniel, aí no caso eu fixaria in situ. A minha dúvida é, você já faz a artroscopia no mesmo tempo ou você aguarda para ver se essa criança vai manter dor e indica depois a osteotomia? Faz no mesmo tempo? Essa pergunta é super difícil, Ana, porque eu já fiz as duas vezes. Assim, o critério era mais restrição de movimento, sabe? Era bem subjetivo. Se a flexão fosse menor que 95, com rotação interna bloqueada, né, na fixação in situ ali, eu tenho uma tendência de indicar, assim, fazer uma osteoplastia, já para não voltar para o centro cirúrgico depois, sabe? Não é tão complicado assim, né, a osteoplastia por vídeo, para quem tem um pouquinho de treinamento, né? Eu não tenho muito treinamento, mas a gente conseguia ele fazer, né? E ficava ok. Agora eu já deixei de fazer algumas vezes também, né? E o que a gente observa é que depois também não volta para o centro cirúrgico, né? Que as crianças ficam compensadas ali, né? Com a flexão um pouquinho menor, tudo. Eu não sei como é que seria evolução em longo prazo, não dá para saber, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, pelo menos as crianças que chegaram para mim já, até porque eu trabalho no serviço do SUS aqui, com um escorregamento um pouco mais grave. Então, elas chegam para mim com a defesa, com a dor muito grande. E, às vezes, até o exame físico fica prejudicado por causa disso, né? Eu já tive um caso que essa criança passou com a cirurgia geral, era do lado direito, porque o pediatra examinou, dor, achou que era apendicite, porque apertava, eles tinham uma dor insuportável. Aí, fez o raio-x de abdômen e pediram para eu dar uma olhada. A criança estava com escorregamento moderado. E, assim, já tive casos desse ponto, de quase que a cirurgia geral levar para o centro cirúrgico, lá para o Branca, por dor. E, sim, eu não sei se eu teria esse tato para diferenciar o quanto essa criança está em defesa e o quanto essa criança realmente está com bloqueio nesse primeiro tempo. Você faz depois que a criança está anestesiada ou faz com ela acordada? Para você ver. Não, quando está anestesiado, você tem razão. Não, esse quadril é muito doloroso, né? É difícil examinar, né? Depois a gente decide depois de fixar mesmo com ela anestesiada, né?
Mas tem que ter bastante sensibilidade no exame ali, porque essas crianças são muito pesadas, né? E a coxa é muito grossa ali, tem que examinar bem o limite do movimento, né? Esse quadril não tem muito mais que 95, 100 graus, né? Então, quando baixa dos 90 ali, eu costumo considerar, assim, fazer a osteoplastia, né? Agora, se faz no mesmo ato ou se deixa para fazer depois, é muito controverso. Eu sei que o grupo, quem começou com isso foi o grupo suíço, né? Antes eles faziam, porque eles consideram que qualquer desvio ali né, residual do colo vai causar impacto e delaminação, lesão de cartilagem. Tá? Então eles faziam a osteoplastia. Aí depois de um tempo eles passaram a não fazer mais também. E lá em Boston eles não fazem, né? O pessoal lá faz a fixação e deixa para fazer cervicoplastia depois, uma artroscopia depois. Você consideraria o quadril contralateral direito já com aquele, não mesmo aparecendo no Lauenstein aqui, como já alguma lucência no tubérculo ali do lado direito do quadril? Você consideraria aquela imagem que a gente está vendo aqui como já uma rarefação no quadril direito Deixa eu contralateral? voltar. Você vê no quadril direito, exatamente. No quadril direito, essa área é como se fosse uma lucênciazinha. Pelo menos é que está dando a impressão, na minha visão aqui. Você consideraria isso já como alguma alteração? Dá a impressão que sim, né, Ernesto? Olhando assim, essa me dá a impressão até uma ideia melhor, não tão no zoom, um pouquinho mais distante, uma imagem menor, dá a impressão até dela ser mais marcante a existência. Agora a gente conhece isso daí, chamando a atenção. Eu queria saber se você considera isso já uma alteração suficiente para dizer que está havendo já um sinal. Você vê, nessa incidência, nessa posição, dá a impressão de que teria alguma coisa aí, Dá sim. né? Agora, só com isso daqui, vamos dizer que se considere que está existindo essa lucência, você acha que isso já seria uma indicação, eventualmente, de fixar profilaticamente esse lado contralateral? Você indicaria? Eu acho que não. Eu acho que não. Muito pouco, né? Porque a lucência, ela não é um critério para indicar cirurgia pelo conhecimento atual, né? Mas é um critério para saber que aquilo ali está um pouquinho instável, né? Com microinstabilidade, mas não que obrigatoriamente vai escorregar. Não, mas se tivesse com dor, eventualmente esse quadril tivesse com dor, seria o suficiente já para a gente assinar e a dor? Para mim, sim. A Aí, lucência e dor é um pré-escorregamento. Sim, né? sim. Eu até faço a ressonância, né? Para, se for possível, fazer a ressonância, né? Para confirmar. Mas aí eu acho que é forte indicativo de que vai escorregar. Dor, né? Uhum. Mas eu votaria como positivo, sim. Né? Eu acho que aqui foi fixado, né? Lado direito. Profilaticamente ali, né, o parafuso eu acho que ficou ok, né? Ele está um pouquinho fora do tubérculo no AP, um pouquinho mais superior. No perfil também, né? Ele não está transfixando o centro ali do tubérculo, então, teoricamente, ele faz um segundo ponto de apoio antirrotacional, né? Relativamente no centro da epífise. Uhum. Agora, esse daqui, ele pegou o tubérculo em cheio, né? Pegou em cheio. Pegou em cheio. O tubérculo, às vezes, fica no centro, né? Então, ele acaba pegando. Hoje, eu tentaria... Antes, a gente nem considerava isso, né? Hoje eu tentaria passar um pouquinho mais para cima, para evitar falha. Muito bem. Né? Fixação aí bilateral. A fixação, inclusive, do lado contralateral, na minha opinião, ficou melhor do que a do lado doente. Né? Mas as duas funcionaram. Nesse caso aqui, eu acho que não teve falha, não.
Deixa eu ver a última radiografia aqui. Já está entrando em epifisiodese já, né? Então, evoluiu bem. Agora, até interessante, né? Não, acho que não teve desvio residual, mas formou ao redor do parafuso uma esclerose aqui, né? Que antes não tinha. Então, às vezes, movimentou um pouco, né? Teve um pouco de microinstabilidade, sim. Sim. Lado esquerdo, né? Lado esquerdo com dor. Tá? No AP, a gente já percebe a epifisiólise, né? Fica claro ali a alteração anatômica, a linha de Klein aqui fica evidente, né? A direita está normal, está cruzando aqui o cantinho da epífise. Parece um caso instável, né? Opa, com certeza. Né? Com certeza. Um caso instável. Então a epífise está lá dentro do quadril, né? Escondidinho, o colo já está quase saindo, né? Desvio completo ali. Um caso instável. Essa radiografia não deveria ter sido feita, na minha opinião, né? Tem aqui, mas não precisaria, né? A rigor. É um risco, porque pode ou reduzir, né, a epífise causando necrose, ou pode provocar lesão adicional ali. Tá. Na hora que esse paciente interna, que a gente considera isso uma urgência, né? Você põe tração nesses pacientes? Nota alguma tração ou não? Eu não coloco, doutor Ernesto. Não. Só posicionamento com coxim mesmo, embaixo do joelho, ali, porque esse membro está com rotação externa máxima, né? Provavelmente. Ou quase máxima, né? Então a gente flexiona um pouquinho para dar conforto. Eu pergunto, teve uma live recente no pessoal nosso da pediátrica aqui do Brasil, e alguns colegas manifestaram a ideia de pôr uma tração para alívio de dor. E eu tenho um conceito que se eu puser uma tração, eu aumento a tensão capsular e vai diminuir mais ainda o diâmetro dos vasos que vão estar tensionados na cápsula. Isso aí pode predispor, inclusive, a piorar a chance de necrose. Eu concordo. Então, eu não gosto de pôr tração, mas eu vi que tem alguns colegas no Brasil que ainda gostam da tração pré-operatória na hora que o paciente interna para alívio de dor. Eu acho que vai dar mais dor, né? Acho que vai ter um efeito contrário. Eu também não me agrada essa ideia da tração, não. É diferente da fratura trans, né? Ah, sim. Bom, mesmo a trans hoje no adulto, quando a gente recebe, não usa, né? Não usa mais isso, só acomoda o paciente no leito e quando a gente tenta operar o mais rápido possível, então a gente nem coloca mais tração também. Que incidência de dano, né? Uhum. Normal, do outro lado. E aqui, né, é um perigo, né, fazer essa incidência. Já viu que o ângulo já mudou bastante, né? Então essa epífise está soltinha. Deve ter sido muito doloroso para fazer essa radiografia. É serviço com residente, né? Eles acabam atendendo no hospital de urgência, cara. Já pede o jogo completo lá, né, de radiografia. Assim, tecnicamente, esse quadril aqui, ele teria benefício de cirurgia como urgência, né? Para taxa de necrose. Porque será que essa epífise está com perfusão? Né? A gente não sabe se o retináculo ali já lesou, se ele está torcido, se está obstruído. Então, em países assim, em medicina, um serviço de urgência ortopédico ali de plantão, muitos já fariam a redução em regime de urgência, né? Vocês concordam? Com certeza. Né? Embora eu sempre preconizo com os nossos residentes que epifisiólise proximal de fêmur é uma urgência. O paciente não pode ser mandado embora para casa, tem que ser internado, repouso. Casos estáveis, tudo bem, gente, até aguarda eventualmente a cirurgia para o dia seguinte. Os casos instáveis, eu acho que é uma emergência. Internou, teve a condição de cirúrgica, principalmente de jejum, anestesista, etc., operar o mais precoce possível, se possível, na admissão.
Tanto que a gente tem os parafusos canulados, consignados, estéreis, para a gente poder fazer isso caso aconteçam os casos instáveis. Eu acho que é uma emergência o caso instável. Não esperaria para o dia seguinte, não. O senhor consideraria qual método de tratamento? A redução fechada? Sim, sempre que possível. É que ele diz, como o caso, como geralmente essas lesões instáveis, elas são quadros agudos, na grande totalidade das vezes que eu tratei esses casos instáveis, com grande desvio como esse que você está mostrando, pela precocidade da indicação cirúrgica, se possível, dentro das primeiras horas que for possível para a cirurgia, na hora que você tira da maca que veio para ir para a sala de cirurgia, olha, na grande maioria das vezes, mas na maioria absoluta, na hora que você põe na mesa de cirúrgica, eu não faço em mesa de tração a epifisiólise, faço em mesa comum, para intensificador de imagem transparente. Na grande maioria, só essa passagem do paciente, e você tracionar, carregar ele e passar na mesa, na grande maioria, se reduz espontaneamente. Você bota o intensificador urinário e fala, bom, vamos ver como é que está. E, por uma gratíssima surpresa, na grande maioria das vezes, está reduzido. Acho que foram raríssimas vezes que não estava reduzido. Aí é aquela história, você faz, eu aprendi sempre, você faz uma tração suave, progressiva, faz uma traçãozinha, uma discreta abdução, uma rotação interna, conseguiu muito bem, não conseguiu, e é uma lesão instável com grande desvio, aí a redução é aberta. Redução em aberto. Também o parche, como você descreveu, eu acho que vai muito bem aqui. Quando você não consegue a redução incruenta suave na primeira, não tem a segunda tentativa. E daí o senhor fixa com um parafuso ou dois, doutor Ernesto? Sempre fixei com um parafuso só. Até esse parafuso que eu vi que você colocou, o que nós temos de espuma hoje aqui é 6,5, 7 milímetros. Me dá a impressão que esse seu parafuso que você põe não é desse diâmetro, é um parafuso mais fino, a impressão minha, do que você mostrou nos casos. Eu acho que às vezes o parafuso é muito grosso, mas é o que nós temos. 6,5, eu 7. uso o de 7 também, canulado 7. Aqui na imagem que deu, que dá a impressão que ele não era de diâmetro tão grande. Mas a gente usa o parafuso de 6,5 ou 7. Depende do fornecedor que tem no momento lá estéreo, a gente fixa com um parafuso só. Eu sempre tive medo de 2 parafusos, porque você, inexoravelmente, você vai acabar o segundo parafuso entrando na porção superolateral, que é a área menos vascularizada. Então, eu tenho medo de 2 parafusos e induzir uma necrose por conta do segundo parafuso. Além da chance de ter 2 parafusos, você vai ter que ficar uma distância um pouquinho maior da superfície articular, para poder caber os 2 parafusos. Senão, se você for respeitar os conceitos do meio centímetro, você tem uma chance enorme desse segundo parafuso ficar intraarticular. Quer dizer, esse é meu conceito. Eu sinto isso e sempre fazendo dessa maneira, com um parafuso bem colocado, foi mais do que suficiente sempre. E a punção articular? Você faz de rotina ou confesso para você que eu nunca fiz, Daniel. Tá. Nunca fiz. Sempre ouço falar, todas as palestras que eu assisti, eu vejo que há uma tendência grande de se fazer a punção, ou se for uma redução aberta, aí está resolvido. Quando for a redução fechada, mesmo no caso que não tenha redução, às vezes com desvio moderado, não nos leves, mas nos desvios moderados, se fazer uma punção articular. Confesso que eu nunca fiz. Nunca fiz. Tive necrose? Sim, mas nos casos graves de escorregamento grave. Não sei, talvez se eu tivesse feito a punção, a coisa e que reduziu espontaneamente, como eu te disse. Não sei se talvez se eu tivesse feito a punção teria evitado a necrose. Mas acho que teve. Eu não tenho uma casuística como um hospital público. Nosso serviço é mais de convênio particular, então a gente não tem essa casuística que o pessoal do serviço público tem. Então, o nosso índice de complicações, obviamente, é proporcional ao número do que você opera. É pequeno, mas eu não, confesso que eu nunca fiz uma punção nesses quadris. Confesso para você que nunca fiz. E, de uma maneira geral, evoluem bem. Eu sempre questionei, será que realmente é importante essa punção? Porque se tiver que, eu acho assim, essa pressão desse sangue intracapsular vai distender a cápsula, vai causar uma isquemia suficiente, ou o dano já aconteceu na hora
do escorregamento, no escorregamento agudo, que é onde vai Exato, né? Isso é muito questionado mesmo, né? Exatamente. Mas o Loder, que tem um estudo clássico, né, que ele recomenda a punção, né? O próprio autor lá que escreveu o critério de instabilidade, né? Ele tem esse estudo dizendo que quando faz a punção diminui a pressão ali. Então, acho que como ninguém sabe, né? E por precaução, o pessoal acaba recomendando no geral, né? Por motivo mais teórico, às vezes. Eu tenho ouvido bastante essa ideia da punção, que felizmente nos últimos tempos eu não recebi nenhum caso grave desse. Então, talvez a próxima que aparecer, eu vou pensar 2 vezes nisso daí. Esse caso, olha, não é o que eu faria hoje, né? Esse caso é de 2014, tá? Mas a gente abriu, o quadril estava muito instável, né? Por algum motivo, eu acabei não fazendo o realinhamento capital-dano, né? E foi um dos casos que eu comentei agora há pouco, né? Que é um Kramer que ficou com muita instabilidade. Eu fixei provisoriamente a epífise, fiz o Kramer e depois estabilizei, né? É bem assim questionável, né? Vamos dizer assim. E do outro lado foi a fixação in situ com fio guia quebrado aqui, eu acho. Né? Eu aplico essa placa para estabilizar, porque tem um ângulo fixo aqui, né? A lâmina ela iria acabar empurrando a osteotomia, né? Então eu uso uma placa com ângulo fixo para não varizar o colo, né? Quando você faz o Kramer, você só faz a osteotomia trapezoidal anterior, resseca ou esse fragmento você joga para posterior? Não, eu só resseco. Só resseca. Eu mantenho o córtex posterior do colo íntegro para servir de dobradiça e para para melhorar a estabilidade, né? Então o fragmento posterior fica meio aberto já, porque o córtex fica íntegro, a parede posterior, né? A fixação não ficou muito no centro, né? Mas ficou, assim, não é um caso, não é um exemplo muito bom aqui, né? Mas foi o que aconteceu. O que vocês acham? Radiograficamente... Fiz a cervicoplastia, ó. A cervicoplastia eu fiz. Você realinhou, fixou. Bom resultado. Sim. Um resultado aparentemente ótimo. Frente à gravidade da lesão, acho que o resultado, pelo menos nesse tempo de evolução, acho que está muito bom, Daniel. Ficou muito bom. Aqui já fechou, né? E tem pelo menos uns 4 meses ali, né? Consolidou a osteotomia, o colo ficou curtinho, né? Mas o trocânter fica numa posição mais lateral, mais cêntrica, e a perfusão da epífise ficou preservada, né? Então, no final, valeu a pena, mas não é uma indicação muito de livro, né? Vamos dizer assim. Mas é possível, né? Muito bom. Agora vamos ver, talvez, aqui mais um caso grave. Isso. Opa, ixi. Não sei o desfecho desse, né? Vamos... De quanto que foi? 2012. Né? Outro perfil aqui, totalmente desacoplado, né? Aqui, ó. Caso grave. A epífise, né? Caso para correr, né? Isso que é assim, o importante da epifisiólise é não deixar se chegar nesse estágio, né? Tentar fazer o mais precocemente possível o diagnóstico. Mas eu acho que caberia a discussão, né, doutor Ernesto? Redução fechada, né? Desde que você tenha, eu acho que vale a pena pensar na redução fechada, desde que seja um quadro agudo, né? Sim, eu acho que esse caso foi agudo, sim. Você, às vezes, você olha uma imagem dessa, dá a impressão de que não é um escorrimento grave, mas parece que não aconteceu hoje isso. Não sei, olhando a radiografia, dá a impressão de que talvez fosse um crônico agudizado. Não sei, parece que já tem alguma formação óssea, tem alguma coisa no meio ali. Um pouquinho de calo aqui? Dá a impressão que tem
Se a pessoa pensa na junção da cabeça, na porção mais superior até a metade do colo, bom, olhando aqui não, aqui dá já uma diferença, mas na outra imagem, não sei, dá a impressão de que não seria um quadro agudo. Muito difícil. O colo não está muito encurvado, né? Aquele caso muito crônico, né? Mas pode ser que tenha tido algumas semanas já, né? Alguns meses, 2, 3 meses. Não, acho que é um quadro agudo mesmo aqui. Esse caso, né? Ao contrário do outro, a gente fez o realinhamento capital, né? Fixação do contralateral. Acho que está ok, né? Um pouquinho anterior ao tubérculo aqui. Muito bom. 4 roscas, né? 1, 2, 3, 4 roscas e meia dentro da epífise, no centro. Acho que tá bem aceitável, né? Não, tá bem, acho que tá muito bem. Geralmente do outro lado, a gente faz mais correndo, quando tem a cirurgia grande, assim. Né? E aqui foi o DAM. Alinhou bem aqui, né, no perfil. Radiograficamente está muito bom. A gente sempre tem que ver se o trocânter aqui ficou bem lisinho, né, para saber se o retináculo foi bem descolado, né? Dá a impressão que esse retináculo ficou meio preso aqui. Quando fica esse biquinho do trocânter aqui, é que não, sabe, parece que ele está contínuo aqui. Então, provavelmente o retináculo ficou preso aqui atrás, ainda nesse caso, né? Era um caso aí no começo da curva de aprendizado, né, 2012. Ficou preso aqui o biquinho do trocânter. Geralmente fica limpo e o colo fica mais compridinho que o outro lado, né? O aspecto fica mais bonito da cirurgia. Quando o retináculo fica preso, né, realmente, ó o biquinho do trocânter. Então não descolou aqui, que deveria ficar lisinho, né? Então, essa técnica a gente sabe que não foi primorosa. Aí já começou a necrosar, parece, né? A cabeça já está deformando. Deformou? E deformou um pouquinho, né? Mas não necrosou não, hein, Daniel? Não colapsou, né? Não. Mas não necrosou, não. Ela tá boa. Ficou bem, né? Ficou bem, mas assim, a técnica não foi bem aplicada, eu acho. Assim, a técnica cirúrgica. Deus protegeu. Daniel, nessa imagem, o espaço particular diminuiu um pouquinho. Será que pode ser alguma condrólise? Já passou algum tempo? Se já tiver bastante tempo, não, né? Eu acho que teve comparado com o outro lado, teve uma perda condral, sim. É que a condrólise, esses casos muito graves, assim, o espaço fica um pouquinho menor, viu? Viu, Mauro? Certo. Não acho que se caracterize condrólise em si, né? Condrólise dá uma certa rigidez também, né? Ela é mais acentuada, né? A condrólise, quando ocorre, o espaço diminui muito rápido, né? Tem uma obliteração completa, né, do espaço. Certo. Deixa eu ver, assim, o desfecho aqui 2 anos depois, acho que eu tenho raio-x aqui. Não, acho que não. Acho que o espaço ficou ok. Sim. Mas esse biquinho aqui é uma prova do crime, né? Aquele biquinho do trocânter ali, de que o descolamento não foi muito primoroso. Esse daqui, ó. Tá? O colo tem que ficar alongado, ele tem que ficar mais comprido que o outro lado. E realmente já tem uns sinaizinhos aqui, um cisto subcondral, né? Não sei se porque teve uma necrose pequena aí. Mas a superfície articular não está comprometida, não. Acho que está razoável, sim, Daniel. Ficou bom. Acho que teve benefício, né? Teve benefício. Uhum. Eu não sei se... Vamos ver mais casos, Mauro? Está suficiente? Tem bastante. Eu acho que, não sei, pela hora, eu acho que foram todos os casos que se apresentou, acho que eu, pelo menos, achei muito interessante para aprender o que o Ernesto pensa, o Leandro, acho que foi bom, não? Acho que está dia suficiente. Acho que seria uma
O Daniel ilustrou os casos, tanto a parte teórica que o Daniel expôs para nós aqui, acho que foi muito rica a exposição do Daniel, e os casos, mostrou os casos leves, um caso mais difícil um pouco, os casos mais envolvidos. Eu acho que... Parabéns. Sim, eu acho que foi bem abrangente, a aula foi bem abrangente, muito interessante, e esses casos aqui também, né? Acho que tudo bem. Parabéns, viu, Daniel? Vamos Mauro, fico feliz aí que tenha sido proveitoso, né? Acredito que sim, olha, os residentes estão aqui ainda. Eles ficaram interessados. É raro. Parabéns a todos, parabéns aos residentes, viu? Que só que é feito o nosso desenho disso aqui é justamente para os residentes. E os professores preparam com muito carinho, eu achei muito bom. Em nome da Sociedade de Medicina, queria agradecer a presença de todos aqui, ao Daniel, que muito nos abrilhantou com essa aula, a presença dos participantes aqui também, acho que foi proveitoso para todos os residentes. Obrigado, Leandro, obrigado, Ana Paula, Ernesto. O doutor Ernesto já é bastante conhecido aqui no início do ano, acho que o Daniel não sabe, ele fez uma revisão para o TEOT aqui para os residentes, que foi assim, eu, como RN, aqui RN elevado à 10ª potência, eu aprendi bastante. É um compêndio de ortopedia, né? Foram um compêndio, foram acho 2, 3 semanas, né, Ernesto? Foi muito bom. 15 noites, das 7 às 9h30 da noite, fazendo prova para os residentes, prova oral. Foi bom. Muito proveitoso. Foi bom. Então, pelo convite de participar dessa mesa aqui, ainda mais com o Daniel, que enriqueceu a nossa noite hoje aqui. Obrigado novamente, Daniel. Fico feliz de ver os jovens como você, com uma extremamente produtiva na carreira, também na parte de pesquisa, você abrilhantou, enriqueceu muito para nós, o nosso conhecimento desse dia brasileiro e mundial. Parabéns pelo seu trabalho, muito feliz com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Eu que fico feliz, doutor Ernesto. Obrigado. Fico muito feliz mesmo pelas palavras. Obrigado. Eu queria agradecer, foi muito boa a sua aula, Daniel. Está de parabéns. Muito obrigado mesmo. Acho que todos os residentes aproveitaram muito. Acho que eu também aproveitei demais. Gostei muito. Parabéns mesmo. Obrigadão, Leandro. Fico feliz. Muito obrigado. Rodrigo, quer falar alguma coisa, professor Rodrigo? Que a indicação do Daniel foi indicação dele aqui no início da reunião do final do ano passado. Só agradecer mesmo, mais uma aula brilhante aí do Daniel. E obrigado, viu, Daniel? Obrigado mesmo. Fala em nome do eu que agradeço. Saudade de você aí. Também. Preciso te visitar aí mais vezes. Tá joia, a casa tá aberta. É o Ricardo Ascar. Bom te ver. Ô, Ricardo, quer falar algumas palavras aí? Ricardo Ascar, presente também. Ô, Alonso, estou só de bico aqui, viu? Joelhista acompanhando a aula de fisiólise. Me prestigiar minha dupla. Ricardo, é isso mesmo. Minha dupla Devo ortopedia ao Ricardo, que foi minha dupla na residência. Muito bem. Amigão do Um abraço nele. Obrigadão, gente. É bom para a gente rever aqui, mesmo que virtualmente, né? Foi bom para um encontro, que acho que foi bom para todo mundo aqui. Eu agradeço porque esse trabalho de organizar essas palestras, olha, virtualmente está sendo muito interessante. Presencialmente, como eu já disse no início, a gente passava algumas vergonhas. E aqui teve uma presença muito interessante dos residentes, né? Acho que eu gosto desse formato aí. Cada um na sua tranquilidade do lar, nas suas casas, foi muito bom. Com certeza. Então tá bom. Boa noite a todos. Depois eu compartilho o link aí da aula que vai ser postada no YouTube, tá bom? Eu posto para todos aí. Falou. Obrigado. Boa noite aí, pessoal. Obrigado.